Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nesta Catedral de Cascavel, os que nos assistem pelo Facebook, YouTube e os que nos ouvem pela Rádio Colmeia de Cascavel. Hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na primeira leitura, nós vimos a atitude do povo que havia sido conduzido por Moisés da escravidão do Egito para a terra prometida. Este povo que pediu por mais de 500 anos a libertação, e Deus, quando envia Moisés para libertá-lo, e que caminha com este povo pelo deserto, agora Moisés tem uma decepção tão grande com esse povo. Ele sobe no Sinai para conversar com Deus. E Deus ali conversa e entrega para ele as tábuas da lei, os mandamentos da lei de Deus. E quando Moisés desce, ele percebe que o povo, liderado por uns, resolveram fazer um deus de ouro, um bezerro, e começaram a adorar o bezerro. Moisés sentiu uma revolta grande pela ingratidão do povo em relação a Deus, pegou as tábuas da lei e quebrou ali naquele bezerro. E hoje é o momento que Moisés resolve ir conversar com Deus no Monte Sinai, pedir perdão a Deus, usando até: Senhor, o Senhor sabe que esse povo é cabeça dura, mas tenha misericórdia de nós. E o Senhor mostra a Moisés a sua misericórdia, entregando novamente para ele as tábuas, com os mandamentos. Então, meus irmãos, Deus, Ele é misericordioso. Então, a primeira leitura vai mostrar o Pai misericordioso. No Evangelho, nós ouvimos Jesus dizer: eu fui enviado não para condenar, mas para salvar. Ele veio para perdoar-nos por amor. Ele veio para cumprir o projeto do Pai por amor. A quem? A nós. E por isso, nós devemos sempre ver em Jesus amor, misericórdia, perdão. E na segunda leitura de São Paulo aos Coríntios, São Paulo, ele que fundou essa comunidade, uma comunidade vibrante, muita gente, mas quando ele teve que ir para outros lugares anunciar, alguns líderes da comunidade resolveu criar divisões na comunidade. E Paulo, depois de algum tempo, passa e percebe, e ele tem que chamar a atenção dessas lideranças. E elas não gostaram e expulsaram São Paulo da comunidade. E ele ficou também sentido. Então ele não mais voltaria para Corinto. Mas ele tinha um discípulo muito bom, Timóteo, que percebeu isso em Paulo, e percebeu na liderança da comunidade. Ele foi fazer o meio de campo e procurar lá. E nós vimos como São Paulo escreve agora uma carta aos Coríntios para ser lida lá na celebração litúrgica, de perdão, de reconciliação, de amor, de gratuidade de Deus. Então também a segunda leitura vem nos dizer sobre a necessidade de nós aprendermos a nos perdoar, a não guardar raiva, sentimento de rancor do outro, a ter esse espírito desarmado. E a comunidade da Santíssima Trindade, 3 pessoas. Eu recordo quando eu fazia catequese, a professora era uma japonesinha bem baixinha, e ela perguntava assim: quantos deuses nós temos? Nós respondíamos bem alto: um só Deus em 3 pessoas. E ela perguntava: o Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus? Sim, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus.
E ela concluía: então nós temos 3 deuses. E nós gritávamos: não, um só Deus em 3 pessoas. Então hoje nós celebramos essa comunidade perfeita que é a Santíssima Trindade. Por que só pode ter um Deus? Porque se existir mais de um, não teremos nenhum. É necessário que haja só um Deus, para que haja só um comando e para que possa as coisas correr conforme o plano de Deus. Senão, vira bagunça. Então, por isso, é necessário que haja só um Deus. Mas esse Deus, ele revelou-se aos poucos. Primeiro o Pai, Yahvé. Depois o Pai envia Jesus. E Jesus, então, revela o Espírito Santo para nós, que celebramos no domingo passado. Então, 3 pessoas que vivem a comunidade perfeita. E é isso que nós devemos olhar. Nos dias de hoje, nós precisamos nos desarmar. Nós precisamos aprender a conviver com o outro. Fazer comunidade é ter coragem de olhar no olho do outro sem ter raiva e sem querer vingança. Mas sempre olhar de misericórdia, de perdão e de caminhar junto na comunidade. Então essa comunidade da Santíssima Trindade deve despertar em nós também esta vontade de sermos uma comunidade familiar bem entrosada, uma comunidade paroquial bem entrosada, uma comunidade municipal bem entrosada e assim por diante. Então aprendamos isso. E a igreja nos ensinou uma jaculatória, porque houve no percurso, no início, algumas heresias contra a Santíssima Trindade. Um dizia que Jesus não era Deus, era só homem, outro dizia que o Espírito Santo era Deus. Então, a igreja, depois que ela definiu, ela então nos ensinou a uma jaculatória, e que nós deveremos rezar sempre. Vocês recordam? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Essa é a jaculatória da Santíssima Trindade que deveremos sempre rezar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos sempre um grande amor à Santíssima Trindade. Qual pessoa mais importante dessas 3? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm o mesmo poder, a mesma glória, a mesma honra. Quando eu adoro Jesus na Eucaristia, eu adoro o Pai e o Espírito Santo. Quando eu adoro o Espírito Santo, eu adoro o Pai e o Filho. Quando eu adoro o Pai, eu adoro o Filho e o Espírito Santo. Então, sempre a Santíssima Trindade juntas. Às vezes nós, cometemos alguns erros assim, que às vezes a gente não percebe. A gente fala que Deus, o Pai é o Criador, o Filho o Salvador, o Espírito Santo o Santificador. Talvez seja assim mais para a gente, pedagogicamente um pouquinho mais, a gente... Criador é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Salvador é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santificador é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que toda a nossa oração litúrgica, ela é dirigida ao Pai, por meio de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Por isso que nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós concluímos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque tudo conduz à Santíssima Trindade. Rezemos juntos a jaculatória, bem forte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.